Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, querer carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, do que eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ter como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com nada, no sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico para ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso? Para ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Boa noite, com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Muito obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa. Hoje com essas perguntas, eu gosto muito dessa música. Eu me lembro que quando descobri, foi na voz do Daniel, meu querido amigo Daniel. Eu me lembro do impacto que essa música provocou em mim, de como ela revirou a minha vida. É bom, né, quando a gente tem a oportunidade de ouvir alguma coisa que nos desinstala. Nós ouvimos muitas coisas todos os dias, mas não é tudo que nos desinstala. De repente você percebe que aquela palavra, ela se encaixa dentro de você e começa a provocar uma boa desordem. Essa é a revolução que o verbo pode fazer na nossa vida. Eu particularmente gosto de ir atrás de palavras que me desinstalem.
eu estou sempre com um livro, porque o livro é uma oportunidade que eu tenho de ser desinstalado. Gosto sempre de ouvir uma boa música, porque a palavra que chega pelo meu ouvido através de uma voz cantada tem um poder de me desinstalar. E foi assim que aconteceu comigo. Uma letra muito simples, mas boa de ser escutada. Com algumas perguntas, uma reflexão que faz com que a gente tenha coragem de entrar em alguns cômodos da nossa casa, que geralmente o cotidiano não nos leva. Um olhar um pouco mais aprofundado, que nos faça quebrar a superfície daquilo que nós estamos acostumados a viver. Sim, porque a mesmice da vida é justamente a gente ficar no mesmo cômodo o tempo todo. Pode ser que a gente se acostume a alguns cômodos da nossa vida e a gente passe uma vida inteira ali, acreditando que a nossa casa consiste naqueles cômodos. Na vida emocional é assim, na vida intelectual. Eu me recordo que, como professor, o grande desafio era desinstalar aqueles que já achavam que já sabiam. Sim, sobre muitas coisas nós já sabemos, mas de vez em quando a gente toma contato com uma outra forma de ver aquilo que nós já sabemos, contato com um saber sobre aquilo que já sabemos, e de repente somos surpreendidos por uma novidade sobre aquilo que já achávamos que sabíamos tudo. O conhecimento é dinâmico, é um movimento de reestruturação constante. Os especialistas dizem que toda vez que nós aprendemos uma coisa nova, é como se o nosso cérebro fosse ferido positivamente. E o conhecimento, ele se estabelece à medida em que nós vamos ferindo, que nós vamos criando novas sinapses, Nós vamos criando dentro do nosso cérebro uma estrutura que vai nos levando a ir adiante, naquela reflexão, naquele conhecimento. Nós vamos saindo da nossa zona de conforto e nós vamos, neste intervalo, vivendo o desinstalo, esse desinstalar, a desinstalação, que é tão positiva na vida de quem quer crescer. Então, uma pergunta bem feita, na hora certa, tem o poder de reorientar os caminhos da gente. Retira-nos da mesmice. Faz com que nós tenhamos condições de entrar nos cômodos que até então nós não estávamos acostumados a visitar. Essa música fala sobre a vida da gente. O que a gente precisa para a gente ser feliz? Nós falamos o tempo todo sobre essa tal felicidade. Nós acompanhamos o tempo todo as pessoas na tentativa de serem felizes. As nossas redes sociais, Tanta gente publicando aquilo que faz feliz. E até mesmo mentindo em torno daquilo que nos faz felizes. Nós temos tantas buscas. Às vezes você tenta ser feliz através do seu trabalho. Sim, trabalha porque você quer conquistar alguma coisa que lhe faça feliz. Namora. Tenta ser feliz através desse namoro, ou já se casou. Tenta ser feliz neste casamento. Eu acho que todo ser humano, ainda que não esteja muito consciente disso, está sempre tentando ser feliz, até quando erra. Até quando nós erramos, nós estamos de alguma forma tentando ser felizes. Mas o problema é quando nós não sabemos, quando nós não temos clareza do que de fato nos torna felizes. Eu gosto de compreender a felicidade com um pouco mais de profundidade. Pode ser que a palavra felicidade esteja muito esvaziada de significados. Pode ser que ela tenha se tornado muito vazia para os nossos dias. Você já me escutou falar aqui sobre realização humana? Que é justamente essa adequação que nós fazemos de tudo aquilo que nós podemos e não podemos.
Sim, porque um ser humano realizado é aquele que já tomou conhecimento de tudo que pode e de tudo que não pode. E a partir deste poder e não poder, cria-se um espaço de satisfação. É a satisfação de ser quem é, de fazer o que faz, de trabalhar no que trabalha, de estudar o que estuda, de conviver com quem convive. E nem sempre nós conseguimos, dentro desta realização, fazer somente aquilo que nos agrada. Então nós precisamos o tempo todo ir articulando a realidade que nos envolve. Eu gosto de chamar isso de as nossas ambiências. E a partir dessas ambiências a gente ir buscando honestamente estar no lugar que a gente realmente deveria estar. Essa vida é tão curta, né? Para que a gente desperdice a oportunidade de sermos homens e mulheres realizados, realizadas, felizes. Porque esse é o desejo de Deus para nós. Conversão é isso. É você identificar se na estrutura da sua vida hoje existe alguma coisa que esteja sendo um obstáculo à sua realização humana. Deus não tem nenhum interesse que você se torne uma pessoa infeliz. A infelicidade não é um projeto de Deus para a nossa vida. É por isso que no projeto que Ele tem para cada um de nós, Ele nunca retira os obstáculos. Porque nos obstáculos nós encontramos a força para a gente poder alcançar aquilo que a gente tanto deseja. Sim, precisamos vencer diariamente os obstáculos que nos privam de viver essa felicidade, essa realização humana. E essa música ela faz perguntas que vão justamente no cerne dessas questões. O que nos torna felizes? O que nos torna realizados? E a partir dessas perguntas, nós começamos a desmentir, porque nós mentimos para nós. Quantas vezes eu encontro pessoas, eu identifico isso em mim, uma estrutura mentirosa em torno da realização. Fingimos que estamos realizados. Fingimos que estamos sabendo o que deve ser feito. Ficamos muitas vezes na superfície das coisas, das situações, e nem temos coragem de tocar naquilo que de fato precisa ser tocado para que a nossa vida seja melhor. Eu particularmente, gente, gosto de pensar que Deus é sempre favorável, que a minha experiência com o Senhor é sempre favorável a mim. Nunca eu pude entender que a minha experiência com Deus pudesse ser um obstáculo para a minha realização humana. Deus quer o meu melhor. E há muito tempo eu fui arrancando de mim, algumas compreensões equivocadas de que Deus queria o meu sofrimento, por exemplo. Não. Deus não quer o nosso sofrimento. A gente sofre porque nós somos humanos. Faz parte da nossa condição. Mas é muito mesquinho a gente ficar pensando que Deus ficou mandando aqueles sofrimentos para nós. Não. Ele não precisa mandar. Os sofrimentos estão no caminho de todo aquele que quer viver bem. Da mesma forma como Ele também não pode nos livrar desses sofrimentos, porque faz parte da vida. Faz parte da vida sofrer. O que Ele nos assegura é a sua presença. Então, quando eu olho para a estrutura da minha vida, aquilo que hoje eu preciso renunciar, eu estou vendo uma realidade que é favorável ao meu crescimento. Eu preciso identificar o que hoje, na estrutura da minha vida, está representando um obstáculo à minha realização. Pode ser que você identifique uma amizade, por exemplo. Uma pseudo-amizade, uma falsa amizade. Um coleguismo que tem sido um obstáculo para o seu crescimento espiritual, afetivo, humano. Pode ser que você esteja sob a influência de uma pessoa que não lhe quer bem,
que esteja lhe viciando naquilo que lhe destrói, ou que esteja lhe retirando de um contexto de fidelidade a si mesmo. Sim, nós podemos muitas vezes ficar viciados em pessoas que nos fazem mal. E de repente o inimigo vai minando as nossas coragens, as nossas disposições, e a gente vai se afastando do caminho que Deus quer para nós. Volto a dizer que é um caminho de realização, é um caminho de felicidade. Então requer muita honestidade intelectual. Nós estamos falando aqui de colocar a inteligência para funcionar. O que hoje na estrutura da minha vida é um obstáculo à minha realização humana? Eu me lembro que uma vez eu encontrei uma menina que estava fazendo a faculdade para agradar a mãe. E ela me falou isso. Ela teve coragem de dizer. Perguntei para ela, o que você estuda? Ela falou, arquitetura. E você gosta de arquitetura? Ela, não. Eu estou fazendo porque minha mãe quer que eu faça. E eu achei aquilo muito cruel, né? Uma faculdade de arquitetura dura uns 5 anos na vida. Fazer o oposto do que se pretende para agradar a mãe, alguma coisa está errada nessa relação. Da mesma forma como eu vi muitas pessoas cursarem direito porque o pai era advogado e seguiram a tradição mesmo que aquilo não realizasse. Quantas pessoas eu encontrei estudando direito, não porque queriam ser advogados, mas porque queriam prestar um serviço público, um concurso para um serviço público. E aí você perguntava, mas você se identifica com o serviço público? Não, é só para ter uma estabilidade. Isso pode parecer bacana aos olhos de alguns. Mas isso é um verdadeiro absurdo aos olhos daqueles que de fato querem viver a sua verdade pessoal. A estabilidade pode representar uma coisa boa na cabeça dos nossos pais, que querem nos ver estabilizados. É natural que você queira seu filho estabilizado. Mas essa estabilidade, se custar a alegria dele, vale a pena? Se chegar a essa estabilidade, vai precisar matar todos os sonhos que tem dentro de si, é justo? Será que só porque nós desejamos, com todas as forças do nosso coração, do nosso entendimento, controlar a vida dos que nós amamos, porque achamos que controlar é amar? Será que é justo, em nome desse controle, nós condenarmos os nossos filhos a uma estabilidade que não realiza, que não faz feliz? Foram essas perguntas que eu fiz à menina e à mãe, e que felizmente chegaram no entendimento de que não era justo aquilo que faziam entre elas. E aí, minha gente, nunca é tarde para a gente poder mexer na estrutura da nossa vida, mudar os rumos. Da mesma forma como Jesus não teve medo de mudar a vida de quem passava por ele. Porque Jesus sabia de tudo isso com muito mais profundidade do que nós sabemos hoje. E olha que nós já temos mais de 2000 anos de história. Nós já evoluímos muito como humanidade. As ciências psicológicas nos ajudaram muito a compreender a dimensão humana dessa realização, não é? Então nós já estamos auxiliados por muitas ciências que Jesus não tinha naquela época. Todas elas corroborando justamente a postura de Jesus, de colocar a pessoa no caminho certo. Vai viver o que você precisa viver. Não perca tempo com conflitos que não são seus. Tenha coragem de entrar nos quartos da sua casa, da sua vida, e descubra quais são as perguntas que hoje precisam ser feitas para que a sua vida tenha qualidade.
Não tenha medo dos questionamentos. Muito melhor que conviver com falsas respostas é a gente ter a pergunta certa. Falsas respostas não nos realizam. Pode realizar seu pai, sua mãe. Mas você acha justo comprometer a sua vida para agradar alguém? Isso não é evangélico. Obedecer significa ouvir com o outro. E não somente ouvir o outro. É ouvir com ele. E pode ser que aquela parte que precisa obedecer, no momento em que escuta com aquele que está propondo o que deve ser obedecido, chegue à conclusão de que o esclarecimento, a lucidez, esteja na parte mais frágil. Basta deixar que a verdade venha à tona. Às vezes você, na ânsia de fazer seu filho obedecer, você dita uma regra que não passa pelo ouvir com ele. Vai fazer assim, pronto, e acabou. Ouça o coração do seu filho. Ouse conhecer quais são as aptidões dele. Não é justo você impor a ele um fardo que Deus não impõe. Deus colocou nele um jeito de ser, uma forma de viver, de pensar, de sentir. É necessário que a gente tenha respeito pelo outro, que caminhe com ele. Claro, eu não estou dizendo para você abrir mão da autoridade que você tem, pelo contrário. A verdadeira autoridade é aquela que nos faz ouvir com o outro. É aquela que nos faz pensar com o outro, sentir com o outro. Seremos melhor, bem melhor. Uma autoridade bem melhor, se a gente aprende a ouvir com o outro. Seremos autoridades mais qualificadas, se nós desenvolvemos ou aguçamos a nossa sensibilidade para ouvir com o outro o que precisa ser escutado. Da mesma forma como eu também não tenho como viver as minhas perguntas na solidão. Eu estou sempre ouvindo com alguém ao meu lado. Sim, essas frases da música que continuam me incomodando, eu a escuto no plural. Outras pessoas também vivem esses conflitos comigo. Com elas eu partilho. E essa partilha vai me ajudando a perceber o que em mim precisa ser melhor equalizado, desculpe. O que precisa ser equalizado para que soe melhor, mais harmônico, mais sincero, mais honesto. E quando estou escutando com o outro as perguntas que de fato interessam no meu dia hoje, Deus tem a oportunidade de falar em nós. Sim, porque Deus fala em nós quando a nossa verdade vem à tona. Quando nós não temos medo da pergunta que precisa ser feita. Não fuja delas. Crescemos muito quando somos desafiados. Muito mais do que quando somos bajulados. Quando nós aceitamos a provocação da própria vida. Sabe como que a vida nos provoca? Com o nosso mal-estar. Por isso que é tão perigoso tomar remédio para a tristeza. A não ser que tenha diagnosticado uma depressão química em você. Está faltando aquela substância. Sim, porque nossa alegria depende das substâncias. Né? Nós somos químicos. Nós somos físicos. Esse físico aqui, para funcionar, tem que ter um tanto de substância aqui dentro, dando certo. Sim, mas geralmente quando as tristezas chegam e a gente entorpece com um comprimido, a gente perdeu a feliz oportunidade de descobrir o que nos incomodava. E aí a gente não muda o que incomoda. Você só vai julgando comprimidos sobre a sua tristeza. E por isso não resolve. Apenas vai passando de um dia para o outro, jogando o conflito para frente.
Quando na verdade o que resolveria e que retiraria a necessidade do comprimido é um enfrentamento. Uma mudança das peças do tabuleiro. Quanta gente fica curada quando desiste de um emprego, por exemplo. Quando abre mão daquele emprego para ir ganhar menos, mas trabalhar em algo que se gosta. Quanta gente termina o seu conflito quando termina um relacionamento. Mas sofre. Mas pelo menos está sofrendo para curar. Quantas pessoas resolvem suas tristezas, suas angústias, quando são capazes de colocar as pessoas nos lugares certos? Quando você blinda o seu coração para que ele não seja alvo do desamor do outro. Quantas pessoas melhoram, se curam, quando são capazes de trancar uma matrícula na faculdade e dizer: não é isso que eu quero para mim. Quantos filhos são curados quando nós olhamos para eles e perguntamos o que de fato interessa, do que eles gostam e o que eles gostariam de fazer da vida. E você também cresce quando é algo que você não quer que seja. E você, num exercício de amor, é capaz de querer entender o que o outro gosta tanto. Saímos do nosso mundo, ferimos aquilo que estamos acostumados para dar um passo com o outro, sempre de mãos dadas. Porque nunca erramos, minha gente, quando vamos de mãos dadas. Nunca erramos quando seguramos na mão daqueles que nós amamos. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Essa música que nós cantamos hoje, Para Ser Feliz, está aqui no CD Clareou, que eu quero convidar você, que ainda não tem, a adquirir através aqui da Canção Nova. O CD Clareou está sendo um projeto para ajudar a pagar as dívidas, que não são poucas aqui. Você sabe que a Canção Nova não tem intervalo comercial. Aqui ninguém pode comprar um espaço, né? Aqui a gente só trabalha com produtos que evangelizam. Então, se você liga aqui agora, no 0 Operadora 12 3186 2600 e compra o CD Clareou, além de você estar recebendo um produto que evangeliza, você continua nos ajudando a evangelizar. Então, é um projeto que eu tenho muita alegria de poder anunciar que, além de toda a nossa proposta de evangelização, pela própria música que chegará aí, e a gente fez de tudo para ficar bonito, né? Você não precisa fazer essa caridade, comprar só para ajudar. Não, nós queremos fazer bem ao seu coração. Então você ajuda o projeto Dai-me Almas com a compra do CD Clareou. E hoje eu estou muito bem acompanhado também aqui, minha gente. Olha, eu trouxe 2 pessoas para participarem do programa. Olha que coisa mais linda. Santana e Nossa Senhora, com essa obra lindíssima, esculpida toda em cedro rosa pelo meu amigo Hélio Petros. Dá um close aqui na Nossa Senhora, menina, né, aprendendo com Santana mestra. Olha que coisa linda, gente. Eu sou apaixonado com arte, né? Arte sacra, então. E o Hélio Petros é um mineiro lá de Mariana. Se você estiver passando por Mariana, procura saber onde é que esse homem mora, para você ir ver de perto essa maravilha. Ele tem muitas imagens, ele tem um trabalho também que chama muito bonito, que é muito bonito, que são as esculturas em talha. Olha, o e-mail do Hélio está aparecendo aí na tela. Se você é de alguma paróquia, se você quer ter uma imagem em madeira, não tem nada de resina, não tem nada de gesso, para a sua paróquia, você que é padre, ou se você é um apreciador de obra de arte, se gosta de arte sacra, se quer ter uma imagem bonita, eu particularmente
Sou de uma tradição religiosa onde a imagem tem um valor simbólico muito grande. Eu não acredito no poder que essa imagem tem de fazer o bem a ninguém, de curar ninguém, mas ela me reporta àquele que me cura, né? Ela me reporta, é um símbolo que me conecta ao sagrado. E o Hélio é um grande artista. O que vocês estão ganhando para divulgar o trabalho dele? Nada, é só a satisfação de mostrar pessoas que fazem a diferença no mundo de hoje. Numa época onde o mundo está tão empobrecido, né? Todo mundo fazendo tudo igual, né? Aquela reprodução. Não, isso aqui é só uma peça única. Essa Santana e essa Nossa Senhora não tem outra igual. É uma peça única. Quanto tempo, né, um artesão passa para poder fazer uma imagem dessa? Então, quem tem condições e quer ajudar este homem a continuar fazendo o trabalho que faz, entra aí no site. Se você tem um Instagram também, é @HélioPetrus. É muito simples. Procura lá no Instagram e você vai ter a oportunidade de conhecer melhor o trabalho dele. Minha gente, nós estamos com uma programação intensa para esse fim de semana. Amanhã não, ainda é quinta, né? Amanhã eu vou gravar um programa em São Paulo. Na sexta-feira, nós temos a oportunidade maravilhosa de estar no Aleluia em Fortaleza. Aleluia, que já é considerado um dos maiores festivais de música cristã do mundo, que acontece em Fortaleza, na sexta-feira. Já começou hoje, na verdade. Hoje a Adriana está aí cantando, e eu teria a oportunidade de cantar na sexta-feira. Todo mundo sabe onde é que fica, é no Céu, o condomínio espiritual, o Irapuru. No sábado, eu teria a oportunidade de estar em Natal, na Arena das Dunas. Meu querido povo de Natal, próximo sábado, dia 22, eu estarei com vocês aí, numa noite muito especial, com o show A Estrada Sou Eu. E depois, no dia 23, no domingo, eu estarei em Iguatu, que também é no Ceará. Iguatu é uma cidade que eu já estive, e nós vamos estar aí no Aeroshow. Você que é de Iguatu e região, no próximo domingo, vocês são meus convidados para que a gente esteja fazendo uma noite bem especial aí no Aeroshow. Pois no dia 3 de agosto estarei em Nerópolis, no estado de Goiás, no Bosque da Matinha. No dia 4 na cidade de Jaraguá do Sul, vai ser uma alegria poder voltar aí em Santa Catarina, nessa cidade onde eu tive a oportunidade de fazer o noviciado. No dia 4 de agosto então, no Teatro Scar. No dia 5 em Curitiba, no Teatro Positivo. No dia 11, na cidade de Canela, no estado do Rio Grande do Sul, nós vamos fazer a inauguração da iluminação da matriz, acho que é da catedral. Estamos muito felizes pela oportunidade de estarmos aí com vocês. E no dia 12, Santo André, no Clube Atlético Aramaçã. E no dia 13, nós vamos ter um evento muito especial que eu gostaria de convidar o povo de Belém para estarem comigo aí no hangar, no dia 13 de agosto. Por que eu estou falando com tanta antecedência? Porque vocês devem ter acompanhado, através das redes sociais, que lamentavelmente nós perdemos a nossa querida Tia Socorro. Tia Socorro é uma mulher que passou pela minha vida e no espaço de 3 meses fez uma verdadeira revolução na minha vida. Se você ainda não tinha escutado falar sobre ela, Tia Socorro eu tive a oportunidade de conhecer quando fui convidado pelo Luciano Huck para entregar um prêmio que ele escolheu 6 pessoas que faziam a diferença no Brasil. Tia Socorro era uma delas, e por ela ser católica, ele me convidou e eu fui, tomei conhecimento da história dela naquele dia, o prêmio Inspiração. Passaram pela vida da Tia Socorro quase 400 crianças. Ela nasceu num leprosário, também foi abandonada, teve uma vida extremamente difícil, e Tia Socorro curou as suas dores cuidando de outras pessoas. Ela criou esse lar, e há mais de 5 anos, há mais de 3 anos ou 5, não sei, ela estava morando em Mosqueiro, com 50 e poucos filhos dentro de casa. E nós, quando conhecemos Tia Socorro, ficamos muito tocados, eu particularmente, Luciano também, e nós nos tornamos grandes amigos. Levamos Tia Socorro para conhecer o Papa, enfim.
Tudo isso você vai ver no Caldeirão do Hulk no dia 12. Tudo que nós podíamos fazer, nós fizemos e queríamos fazer muito mais por essa mulher. No dia 12 agora, que ela teria a oportunidade de receber muitas coisas que nós conseguimos para o lar. Estava tudo programado e de repente, agora, há acho que 15 dias, né? Tia Socorro faleceu. Um infarto fulminante. E ficaram essas 49 pessoas que viviam sob o cuidado dela lá no lar. Tia Socorro só tinha uma filha de sangue, que é a Juliana. E a Juliana, muito corajosamente, quer dar continuidade ao trabalho da Tia Socorro. Uma das preocupações que a Tia Socorro tinha era justamente de dar um espaço especial, construir um espaço especial para os seus filhos especiais. Esse tanto de gente que a Tia Socorro adotou, muitos passaram, tiveram as suas vidas transformadas, e esses 49 que atualmente estavam sob o cuidado dela, 13 são deficientes, trazem algum tipo de deficiência. E essas crianças precisavam de um lugar especial, e esse era o grande desejo dela, construir essa ala para que pudesse ter a oportunidade de cuidar melhor dessas crianças. Então, minha gente, o show que já estava marcado no dia 13 em Belém, nós iríamos fazer um outro dia para a Tia Socorro, mas com a morte dela e agora com as urgências que nós temos de ajudar essa obra, nós vamos então, conversamos com os organizadores do show de Belém e parte dessa renda será doada. Nós vamos conseguir um amplo apoio agora da TV Liberal, que é a Globo daí, para que nós possamos fazer uma noite muito especial no hangar. Eu sei que muita gente quis ajudar o lar da Tia Socorro. Há uma forma, você pode entrar no meu site, né, www.fabiodemelo.com.br. Você vai clicar lá no evento de Belém e você vai ver onde é que pode comprar o ingresso. Os ingressos estão com preços populares. Quem apresentar 1 quilo de alimento na entrada, que também vai ser doado para o abrigo, vai pagar meia entrada. Mas qual que foi o nosso grande desejo? De até mesmo quem está longe ter a oportunidade de comprar o ingresso sabendo que vai ajudar o lar da Tia Socorro. Nós queremos colocar muitas pessoas nesse hangar nessa noite. Vai ser também uma noite de homenagem a ela. Nós queremos levar os seus filhos para lá, para que eles possam receber o nosso carinho e também a nossa ajuda financeira. E agradeço a todos aqueles que através do que nós pregamos, né? Porque foi uma feliz coincidência, a minha pregação do Pentecoste deste ano em Jerusalém. Eu falei demoradamente sobre a Tia Socorro. Eu não tenho receio de dizer, gente. Eu encontrei muita gente pela minha vida generosa, eu já encontrei muita gente com uma capacidade imensa de ser cristã. Mas eu nunca fui tão impactado por alguém como eu fui por essa mulher. Eu tive a oportunidade de conviver com ela de forma muito próxima nos últimos tempos. Nessa viagem que nós fizemos a Roma, 2 dias inteirinhos ao lado dela, ouvindo, conversando, falando, sentindo, e eu posso dizer que foi o cristianismo mais puro que eu pude ver de perto. Um ser humano que não tinha reservas, que amava tudo que precisava amar, sem nenhum medo, sem nenhuma restrição. E naquele dia eu fiquei assim, naquele último dia sobretudo, quando eu saí de perto da Tia Socorro para poder vir embora para o Brasil e ela ir para o Pará, em dias diferentes, mas com destinos diferentes, né? Mas vindo para o Brasil, eu assumi um compromisso de que eu nunca mais iria me desligar daquela mulher. E quis o destino, misteriosamente, Deus com seus planos. Eu confesso para você que eu acho que ele errou. Na hora que eu recebi a notícia, boa noite, seu Cristian. Sabe quando você fala, não é possível que Deus fez isso. Não é possível que isso aconteceu. Não é possível. Aí eu tive uma sensação, será que lá no departamento do céu, quem vai morrer, quem fica? Alguém errou nessa história? Enfim, não posso
não posso negar que fiquei extremamente desconcertado. Acho que é porque eu estava tão empolgado com tudo aquilo que iria acontecer, com o lar, E de repente a Tia Socorro vai embora assim um mês depois. Nós estamos cheios de projetos com ela, de continuidade, de parceria. E aí, então, naquele primeiro momento, quando eu tive uma tentação de pensar que Deus errou naquele acontecimento, eu fui consolado por uma outra perspectiva. Não, nada disso aconteceu por acaso. É porque nós precisamos dar continuidade. E eu fiquei tão feliz, você não sabe o que aconteceu. Gilberto, da obra de Maria, foi um grande irmão em nos ajudar a fazer Tia Socorro ficar diante do Papa Francisco. Vocês vão ver no dia 12 a dificuldade que foi. Ele tentou fazer todos os esforços do mundo e tudo dando muito errado. E Gilberto se envolveu muito com a história. Quando ele ficou sabendo da morte da Tia Socorro, ele me disse: nós vamos fazer alguma coisa. Não foi por acaso que Tia Socorro passou pela nossa vida. E na semana passada, Gilberto, já sem me falar nada, pegou um voo, foi a Belém, foi até Mosqueiro, foi lá conhecer o lar, foi ver o que precisa ser feito lá para que as crianças continuem tendo o apoio, né, que não fiquem esquecidas lá. E já está conosco nessa parceria. Então eu fico muito feliz de ver a corrente generosa de pessoas que sentiu o desejo no coração de também ser um amigo da Tia Socorro, ainda que nunca tenha estado com ela como eu pude estar. No dia 12 também nós vamos lançar o pessoal da Recoder, lá de Belo Horizonte. Já era um projeto que a gente tinha tudo começado antes. Essa pulseira que eu tenho aqui no braço é um símbolo já de uma campanha que nós íamos começar também fazendo com parte da renda destinada ao lar da Tia Socorro, os amigos do Filho do Céu. No dia 12 também nós vamos lançar esse site com uma medalha e tantas outras coisas que você vai poder ver lá no site, que vai simbolizar um pouco do nosso desejo de também continuar presente lá, sendo auxílio na vida daquele que necessita. É isso, minha gente. Então, meu povo de Belém, no dia 13 de agosto, vamos fazer uma festa bem bonita para homenagear essa paraense que fez diferença na vida de quase 400 crianças, e que fez diferença na minha vida e também daqueles meus amigos que nos últimos tempos, sobretudo o pessoal da peregrinação, que teve a oportunidade de ficar perto da Tia Socorro. Movidas por esse amor, as minhas queridas amigas Adriana Maranhão, lá de Maceió, e a Veridiana da Moca, aqui em São Paulo, são duas pessoas que já me acompanham há muitos anos, conheceram Tia Socorro na peregrinação e marcaram de fazer uma visita para ela. Veridiana e Adriana tiveram a oportunidade de viverem ao lado da Tia Socorro os últimos 2 dias da sua vida. Acho que elas vieram embora de Mosqueiro no domingo ou na segunda. Tia Socorro morreu na terça. Então, de alguma forma, nós ficamos ligados a essa mulher que fez tanta diferença na vida de tantas pessoas. Belém, eu espero que no dia 13 nós possamos fazer uma noite muito especial em honra da Tia Socorro. Depois eu já fazer já de uma vez aqui. A Léo, que é a Talentos, né? O pessoal que está me ajudando, é uma parceria, na verdade. Eu vou explicar para vocês como vocês podem adquirir aí em Belém os ingressos. Na loja Santuário Místico, que fica em frente à Basílica Santuário. Na loja Romanel, no 2º piso do Shopping Bosque Grão-Pará. Na loja Show, que é o 4º piso do Shopping Boulevard. E no quiosque Bonita Cosmético, que fica no Shopping Pátio Belém. Lembrando que essa transposição do significado do show foi uma iniciativa, então, uma parceria da Dizana Eventos, que é a primeira contratante do evento,
A Talentos, que me representa, de Belo Horizonte, e o Caldeirão, do meu querido amigo Luciano, e o Grupo Liberal, que abraçou a causa e está disposto a fazer essa noite ser muito especial para a Tia Socorro. É isso. Uma pessoa que me escreveu aqui, ela disse assim: Padre, eu moro fora do Brasil há 5 anos, atualmente nos Estados Unidos, e eu preciso muito da sua ajuda. Por mais que eu tente, eu não tenho conseguido perdoar. Eu sou fruto de um relacionamento da minha mãe com um homem casado, e ele decidiu viver a vida dele com a família dele. E minha mãe refez a sua vida com uma outra pessoa. Eu nunca aceitei o envolvimento da minha mãe com essa pessoa. E talvez por medo de perder a atenção dela, só que isso não aconteceu. E desde cedo, desde muito criança, eu sofro muito com isso. Minha mãe teve outra filha, percebi que começaram a me menosprezar por não ser um fruto do relacionamento deles. E meu padrasto, que não gostava que minha mãe fizesse muita coisa para mim, tornou-se uma pessoa muito difícil. Eu não podia estudar em história particular, diferente da minha irmã que podia. Eu passei em 2 faculdades públicas, fiz as 2 porque eu não queria perder. E mesmo assim, só sofri cobranças de minha mãe e de minha irmã. E minha irmã sem nenhuma cobrança. Sempre a vida dela facilitada e a minha vida sempre mais difícil. Hoje, Padre, eu estou fora de casa por decisão própria e fico nutrindo dentro de mim um sentimento muito ruim pela minha irmã. Um sentimento de ódio mesmo. E quando me pergunto se quero ter filhos, eu digo que não. Eu tenho medo de fazer o mesmo com eles. Padre, eu preciso da sua ajuda para conseguir superar tudo isso. Ela não diz o nome. Minha filha, toda vez que nós temos uma história difícil, você tem razão. É muito comum que uma pessoa reproduza no outro a vida difícil que teve. É por isso que a gente precisa se curar do que viveu, do que experimentou. Porque senão nós nos tornamos continuadores, né? Daquilo que tanto foi penoso para nós. Toda vez que eu não sou capaz de assimilar uma dificuldade vivida, eu posso fazer repercutir nos outros a dificuldade que eu não soube assimilar. A gente perde muito tempo em não perdoar. Porque o perdão é justamente a oportunidade que a gente tem de viver uma reconciliação que tem várias dimensões. Um dos aspectos dessa reconciliação é eu me reconectar comigo. Porque você sabe qual que é o grande estrago? O outro quebra dentro de mim uma harmonia. Pode ser que você esteja pensando que a sua falta de harmonia seja com a sua irmã. Não. É muito mais profundo. A sua falta de harmonia com a sua irmã é uma consequência da harmonia que a sua irmã conseguiu quebrar dentro de você. Claro, pode ser que a sua irmã nem fosse consciente disso, mas quando o seu padrasto e sua mãe privilegiavam a sua irmã, ela naturalmente retirava dentro de você a sua autoestima, o seu respeito por você. Então é isso que primeiramente precisa ser arrumado. Não adianta você viver um movimento que te leve para fora, para ir ao encontro dessa irmã, se esse movimento não foi feito ainda dentro de você. É uma reconciliação pessoal. Você perdoar a vida, sabe? Perdoar-se por não ter sido capaz de enfrentar, blindar-se de todas essas maldades que fizeram com você. É reconciliar-se, sair da condição de vítima, né? Porque também ninguém ganha nada sentindo-se o coitadinho, o pobrezinho da história, o que foi maltratado, o que foi isso, o que foi aquilo. Nunca vi uma pessoa se tornar grandiosa, vencedora, alimentando o espírito de vítima. Esse primeiro movimento que você faz é de correção daquilo que você permitiu ser quebrado. Uma coisa é alguém entrar na minha casa e jogar uma peça preciosa no chão.
Outra coisa é alguém entrar na minha casa, me fazer segurar a peça preciosa e me mandar jogar no chão e eu obedecer. O primeiro estrago que geralmente fazem com a gente é esse. Nos fazem desprezar aquilo que nós temos de mais precioso. Isso é terrível. O desprezo do outro por mim, a arrogância do outro comigo, ou a injustiça do outro para comigo, faz com que eu viva justamente uma quebra interior. E depois, eu acabo achando que a minha dificuldade é com o outro. Não, a primeira dificuldade que eu tenho é comigo mesmo. Eu preciso corrigir isso aqui. O estrago que eu fiz em mim, porque eu acreditei no desprezo do outro. Aí você pode dizer, pai, mas como é que a gente evita isso? É difícil quando você está falando de uma criança que não tem os filtros que um adulto tem, por exemplo. Um adulto tem filtros que a criança não tem. Então a criança é fortemente atacada. E ela não tem muita imunidade para receber os ataques. Então ela registra tudo. Agora, à medida que nós vamos nos tornando conscientes, a gente precisa ter coragem de colocar essa blindagem para que o outro não nos destrua com aquilo que fala, com aquilo que pensa sobre nós. É por isso, minha filha, que agora você tem que viver o processo terapêutico de curar-se para depois ter condições de perdoar sua irmã. Não insista em perdoar sua irmã se antes você não perdoar-se. O movimento é sempre de dentro para fora. A gente volta assim ao início do programa, que é justamente quando nós falávamos que é preciso fazer a pergunta diariamente. Uma pergunta que nos coloque no centro do questionamento que qualifica a vida. Às vezes você fica achando que precisa perdoar o outro, quando na verdade você precisa perdoar é a si. Perdão ao outro vai ser uma consequência natural. Reconcilie-se consigo e vai ser mais fácil você conviver com os outros. Às vezes a nossa convivência com o outro é muito difícil porque nos faltam os instrumentais para uma convivência saudável com a gente. E a vida é muito curta, né? Para a gente desperdiçá-la, para a gente não aproveitá-la. Hoje, Deus nos dá a oportunidade de colocar as nossas escolhas num contexto favorável ao nosso crescimento. Escolha o que hoje lhe edifica. Em vez de escolher remoer o ódio, escolha livrar-se dele. Em vez de ficar aí remoendo as coisas ruins que lhe disseram, escolha ler uma coisa boa que vá substituir essas informações. Em vez de ficar vendo imagens que lhe trazem tristeza, decepção, que reacendem as decepções, veja uma coisa boa. Prenda os seus olhos em alguma coisa que seja bonito, como essa imagem que está aqui, ó. A contemplação, né? Quando nós vamos a um lugar onde tem beleza, o que acontece com a gente? A beleza que está de fora, quando contemplada, ela passa para dentro de nós. É por isso que nos faz tão bem ir ver um bom filme, ficar diante de uma pintura, de uma escultura. A arte tem efeito em nós. O que está de fora harmoniza o que está de dentro. Escolha isso. Escolha a parte que lhe faz bem. E naturalmente aquilo que lhe destrói vai perdendo a oportunidade de lhe destruir. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Para ser feliz
do que é que o ser humano necessita, o que é que faz a vida ser bonita. A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Para ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está?